Bom dia, galera. Eu sou Jaqueline Oliveira, professora de língua portuguesa, de língua inglesa, professora do Colégio Estadual Roberto Santos, em Paripiranga, Bahia, e do Uniages, Paripiranga, Bahia também. E esse vídeo, que eu acho que não vai ficar muito pequeno, mas ele é muito importante, ele é panorâmico. Ele vai falar de alguns calos que as pessoas têm na produção textual. Eu já sou professora de produção textual desde que cheguei aqui em Paripiranga, há mais de 4 anos, e eu percebo que o problema, na verdade, são dois: o que é texto e como se faz um texto. E não é difícil, acreditem. Então esse vídeo vai falar do conceito de texto e de método de escrita. Então serve para aluno do terceiro ano, serve para aluno para primeiro ano, segundo ano, serve para aluno da EJA, serve para aluno do meus orientandos de PU, serve para os meus alunos de disciplina, de letras, não de letras. Enfim, se jogue e qualquer coisa a gente vai dialogando. Bote seus comentários, dê o like, siga o nosso canal, tá? Etimologicamente, ou seja, historicamente, a palavra texto vem dessa palavrinha aqui, latina. Para variar, né? A maioria das coisas vem do latim. Que deu origem, resultou em duas palavras em português, que é tecido e texto. Por isso que a gente fala que a indústria de tecido é a indústria têxtil, exatamente porque essas duas palavras são, vamos dizer que são irmãs, né? Elas vêm da mesma origem, tá? Bem, tecido já sabemos o que é. É um arranjo ordenado de fios, tanto na vertical quanto na horizontal, de forma que você não consegue ver as partes, mas o todo. Tamanha a organização que tem nessas linhas. O texto, então, vai ser uma organização, só que em vez de ser de linhas, vai ser de ideias. Então, não adianta você botar um bocado de palavrinha bonita, não adianta você encher de conectivo que você não sabe para que usa. É melhor você usar pouca coisa e saber o que você está usando. Ou seja, você tem que ter uma noção ordenada do que você está fazendo. É melhor escrever um texto pequeno e ordenado do que um monte de coisa jogada. E esse é o maior problema, as pessoas jogam as informações ao fazer texto. Não é texto isso. Isso é um monte de palavra, tá? E essa organização tem que ser visível a qualquer pessoa, porque não é a pessoa que escreveu que leu, é uma outra pessoa, normalmente. Então, tem que ter uma organização que seja compartilhada, que seja compreendida, tá? Sobre essa organização aqui, daqui a pouco eu falo. Nós temos 3 tipos de texto: textos verbais, em que a gente usa as palavras, né? Seja elas faladas ou escritas. Temos os não verbais, em que a gente vai usar imagens, outros tipos de texto. Um cheiro do café é um texto, uma textura na parede é um texto, uma cor, uma música, as imagens. Normalmente a gente foca mais nas imagens, né? Vou botar imagens, etc., que aí você lembra. E temos os mistos. Os textos mistos, que misturam verbais e os não verbais, que são os mais comuns, na verdade, né? Se você for parar para pensar, a maioria é isso aqui mesmo. Só que, historicamente, a gente acaba focando na escola e, portanto, no Enem e, portanto, nas provas, aí citando a situação
do pessoal da faculdade, na PU, nessa parte aí dos textos verbais, tá? Que vai ser o nosso foco hoje também. Bem, como eu falei, o texto é um tecido, é uma organização. Então, o segredo está em você conhecer as partes. E quais são as partes de qualquer texto verbal, né? Uma introdução. É tão clichê isso, gente, mas as pessoas não sabem. Incrível. Desenvolvimento. E o último, vocês sabem, eu tenho certeza. Desenvolvimento. Conclusão. E agora eu vou dar umas pequenas porradas nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não fazem a introdução corretamente, as pessoas não sabem o que é desenvolvimento, as pessoas não fazem conclusão de forma correta. Vamos entender aqui. No desenvolvimento é que está a ideia mesmo, o texto em si, a novidade do texto está aqui. Ou seja, seus argumentos contra ou a favor. Se é um APU, os teóricos vão estar aqui, a discussão vai estar aqui. Se é na competência de prova, o teórico vai estar aí também. Então, é nesse lugar aqui que a gente tem a novidade, a ideia mesmo. Se é aqui que a gente tem a ideia, o que a gente tem aqui então na introdução? A gente vai informar o leitor da organização, como o que é esse texto, como está organizado esse texto. Então, normalmente, um texto vai começar, principalmente na academia, principalmente científico, e aí o Enem também, a escola também vai acabar adotando. Esse texto falará sobre tal coisa, está organizado assim, assim, assim. É para isso que serve a introdução. Não é para falar quem nasceu primeiro, foi o ovo, a galinha. Não. Ela é uma forma de você compreender se quem fez a proposta, verificar se quem vai redigir compreendeu a proposta da redação. Então, no caso de prova da gente, é aqui na introdução que eu vou saber se você entendeu o que é para fazer. É na introdução que eu vou saber se quem vai fazer a redação do Enem compreendeu a temática. É na introdução que eu vou saber se uma pessoa que fez a PU compreendeu o caso, tá? O desenvolvimento, eu vou pegar os tópicos que eu fiz na introdução, como organização. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Então, eu vou desenrolar os tópicos da introdução. Ou seja, eu não posso colocar nada que eu não coloquei na introdução, por isso que tem gente que prefere fazer a introdução por último. E não posso nem tirar, nem colocar. Eu tenho que ser fiel ao que eu propus na introdução. Obviamente, eu vou expandir, porque eu vou trazer dados para a argumentação. Mas eu não vou inserir outros elementos. Então, por exemplo, se o tema fala sobre Brasil, eu posso falar de outros países, mas eu não posso focar nos outros países porque o tema é Brasil, tá? Bem, se a introdução ela é uma forma de eu verificar se eu compreendi o tema e organizar, dar o plano do meu texto. Se o desenvolvimento eu vou cumprir o que eu prometi na introdução, para que serve a conclusão? A conclusão serve para retomar a discussão de forma resumida. Inclusive, o tempo verbal vai mudar. Normalmente a gente vai usar o passado.
Foi visto, então, com relação ao primeiro tópico, que foi dito isso e isso. Com relação ao segundo tópico, disse isso e isso e isso. Não é para trazer